Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conexões Raras, realizado pela Associação Brasileira de Doenças Genéticas. Eu sou Lindenberg Salmito, como você já conhece, estamos aqui apresentando o programa, trazendo para você o mundo dos raros, trazendo cada vez mais diagnóstico raro, porque o nosso lema é quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente traz conhecimento sobre a causa, mais qualidade de vida a gente vai gerando nessa família. O nosso programa ele tem como objetivo ampliar o acesso à informação, fortalecer a rede de apoio e aumentar a conscientização sobre as doenças raras no Brasil, promovendo discussões que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos pacientes e também incentivar novas pesquisas. Esse programa só acontece por conta dos nossos apoiadores sociais, que são eles, a Alnylam, a Takeda, a PTC Terapêutica e a FEDAM. Eles nos dão um apoio fundamental para estar divulgando, para estar cada vez mais compartilhando essa questão dos diagnósticos raros. Mas também aqui o nosso agradecimento todo especial a você, que já está nos acompanhando, que tem compartilhado, tem curtido os nossos episódios, tem entrado nas nossas redes sociais e nos ajudado a compartilhar cada vez mais e mais. E desde já eu já peço para você, curte essa live, curte esse episódio do nosso programa Conexões Raras, espalha aí geral, manda para todo mundo, para que todos possam assistir, compartilha, comenta, faz com que as comunidades aí do Mundão Raro possam cada vez mais chegar até esse episódio, para assim a gente estar divulgando cada vez mais a nossa causa. Nesse mês de setembro é um mês especial, é o mês do Setembro Verde. Nós celebramos a conscientização, é o mês de conscientização sobre as distrofias musculares. Uma campanha que afeta o mundo inteiro, né? E visa informar a população sobre as condições genéticas que afetam os músculos de forma progressiva. Durante todo o mês, organizações e associações como a CDG estão engajadas em promover eventos e atividades que ajudam a sensibilizar e a ampliar o conhecimento sobre o diagnóstico, sobre o tratamento e, principalmente, a qualidade de vida de quem vive com distrofias musculares. Como você sabe, né, acabei de me apresentar, eu sou o Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares, e também, assim como a CDG, nós estamos aqui espalhando conhecimento sobre esse mês de setembro, Setembro Verde, sobre distrofias musculares. Hoje nós temos uma participação super especial. Hoje nós vamos estar entrevistando um cara sensacional, um cara que tem empenhado um papel de defesa, que tem compartilhado, que tem as suas redes sociais super movimentadas para estar falando cada vez mais de distrofias musculares também. Ele não só divulga todas as distrofias musculares, mas também como ele é paciente de distrofia muscular de Becker. Ele é um cara, assim, sensacional. Estou falando do Rildo. Ele vai falar já um pouquinho mais para você conhecer, para você entender a dinâmica da vida dele, para ver como esse cara trabalha todos os dias, para que também possa conscientizar mais vidas e trabalhar nesse diagnóstico. A distrofia muscular de Becker é uma distrofia, é uma doença rara, mas com suporte correto. É possível viver, se você tratar, se você andar ali dentro de um tratamento específico, é possível viver de uma forma ativa e produtiva. E quem vai nos contar e quem vai falar mais sobre isso é o nosso convidado especial, né? Deixa eu só apresentar aqui ele, antes de chamar, ele é um grande amigo nosso, já falei aqui até o primeiro nome dele, mas é o Rildo Alves. Ele é de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Ele é torcedor do Bahia, faz questão de comentar sobre isso, comemora demais cada jogo do Bahia. E, além de estar divulgando o Bahia, ele também tem muitas outras causas. Ele tem 32 anos e foi diagnosticado aos 12 anos com distrofia muscular de Becker, uma doença neuromuscular rara, como eu falei anteriormente, e ele vem desafiando as expectativas médicas de que viveria apenas 15 anos. Ele foi diagnosticado com 12, os médicos dizem que ele só ia chegar até os 15, mas o cara já está com 32 e com muito mais expectativa aí para contar a história. Recentemente, ele foi aposentado e ele decidiu retornar aos estudos, com foco de cursos de oratória para realizar palestras e compartilhar sua jornada inspiradora. Nos momentos livres, Rildo adora jogar videogame e passar tempo assistindo televisão ao lado de sua esposa, mostrando que é possível aproveitar a vida mesmo com a condição rara. Então, já falei demais aqui e quero trazer esse nosso amigão. Rildo, qual é a tua expectativa, cara, para essa nossa conversa? Se apresenta aí um pouco para o povo, fala um pouquinho da tua história e diz aí porque o povo está a fim de te conhecer. Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao meu amigo Lindenberg por esse convite.
É um prazer estar falando um pouco sobre a minha história. Para quem não me conhece, eu sou o Rildo Alves, criador de conteúdo do O Diário de um Especial no Instagram. É onde eu falo sobre as minhas vivências, minhas histórias, sobre o diagnóstico de distrofia muscular de Becker e também luto contra o capacitismo e luto pela inclusão, que nesse mês também de setembro, no dia 21, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, é uma causa que a gente tem que abraçar, porque unidos, juntos, somos mais fortes. Então, eu criei o conteúdo do diário para contar um pouco da minha história, que foi, como o Lindenberg falou, fui diagnosticado aos 12 anos e hoje eu tenho 32 e sei que vou por muito mais, porque eu quero lutar sempre por nós. Que bacana, Rino. Nós sabemos, eu que já conheço a sua história, sei o quanto ela é inspiradora, o quanto ela é maravilhosa e tem ajudado muitas pessoas que têm descoberto o diagnóstico também a ter uma expectativa de vida, a ter uma vontade de fazer ainda algo mais. Hildo, algumas pessoas mandaram perguntas aqui para a gente, curiosos, né, para saber como é a vida da pessoa que tem um diagnóstico de distrofia muscular de Becker. E aí eu tenho certeza que você é a pessoa certa para estar aqui com a gente, falando sobre cada momento, falando sobre o diagnóstico da DMB, falando sobre outras situações. E eu já quero lançar para ti a primeira pergunta que fizeram aqui para nós. Como foi, Hildo, para você e sua família, o momento que vocês receberam o diagnóstico de distrofia muscular de Becker? O que foi que mudou da sua vida a partir dessa anunciação, da descoberta do diagnóstico? Olha, Lindenberg, começou aos 12 anos, eu sentia muitas dores nas pernas, eu ia para o colégio, eu lembro como se fosse hoje, eu ia para o colégio andando com minha irmã, e chegar no meio do caminho, eu falava, estou com muitas dores nas pernas, aí minha irmã e minha mãe achavam que era dengue de criança, né? De que não queria ir para a escola, mas não era isso. Aí eu fui até para uma reumatologista, marcou em Salvador, uma reumatologista, chegando lá, falaram que era dor do crescimento, ora reumatismo. Aí passei dor do crescimento, minha mãe falou que não era dor do crescimento, porque eram muitas dores fortes, e aí passamos a investigar. Tomei até injeções de Berretacil, por conta que eles achavam que era reumatismo, quando foi uma médica, eu esqueci o nome dela, não vem à mente agora, mas encaminhou a gente para o neuro. Aí, quando chegou no neuro, ele pediu um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame muito doloroso, muito tenso. Eu fiquei muito preocupado com esse exame, porque tem partes que dói, mas é o único exame que, através do CPK e também do exame de eletroneuromiografia, para identificar qual distrofia é e se é distrofia muscular. E eu fiz esse exame, aí o médico falou que era distrofia muscular de Becker. Aos 12 anos, aos 13, 12 era dor do crescimento, reumatismo, quando foi no final, antes de fazer 13 anos, falaram que podia ser distrofia muscular. Aí eu fiz o exame, deu distrofia muscular de Becker, aí o médico perguntou para minha mãe, você tem condição de ir para São Paulo? Porque o tratamento lá é melhor, mais convencional. Ela disse, eu não tenho condição, mas tem uns amigos, que nessa vida a gente tem que ter amigo também, que vale mais do que dinheiro. E aí a gente foi, através da ajuda do prefeito, que era atual da cidade, através da ajuda de alguns familiares, minha mãe também correu atrás, e foi um baque muito grande para ela, para minha irmã. Ao invés de eu ter a força delas, eu que tive que dar força. Porque eu sou um cara assim, você me conhece, eu sou um cara para frente, não deixo me desanimar com nada. Tem dias que eu estou desanimado, mas não deixo nada me abater. Quando foi, eu tive que ajudar elas, porque elas entraram em princípio de depressão. Mas com a bondade de Deus, que eu sou muito, como ninguém sabe, eu sou evangélico, então eu acredito muito em Deus. Eu dei força para ela. Claro que eu fiquei triste, desanimado, com medo do futuro. Porque o principal medo da gente quando descobre a distrofia é o futuro. Como é que vai ser o futuro? Então, eu disse, seja como Deus quiser, seja feita a vontade de Deus. Então, vamos, eu sempre com a cabeça erguida, sempre com um sorriso no rosto. As pessoas perguntam, por que você tem esse sorriso no rosto? Por causa desse problema de saúde. Eu digo, independente, eu estou vivo, posso ter uma qualidade de vida. Claro que é uma dificuldade grande, que há pouco tempo eu parei de andar e foi uma tristeza tão grande para mim. Mas eu acredito que, através da cadeira de roda, eu ganhei liberdade, ganhei lugares para ir, que eu não ia antes, e também através da minha mente, que minha mãe sempre fala, você tem alimentações no corpo, mas na mente você é muito inteligente. Eu sou muito inteligente porque eu conheço, mexer em tudo, o que me der eu estou mexendo, quero curiosidade de coisa eletrônica, eu vou, aprendo. Então, foi assim o início do diagnóstico. Foi difícil,
mas eu tentei superar, e até hoje estou tentando superar. Cara, eu não tenho dúvidas aí, pelo que a gente já se conhece um pouco, a gente sabe da sua motivação e da forma como você coloca todo mundo para cima, né? Mas já que esse foi o começo, tem uma pergunta aqui que colocaram também, e depois que você descobriu o diagnóstico, você contou aí para a gente que a família teve aquele baque, porque a gente sempre gosta de falar que um diagnóstico raro nunca é na pessoa em si, ele afeta a família inteira, né? Ele mexe nas estruturas emocionais, ele mexe na estrutura financeira, ele mexe em um montão de coisas. Mas qual foi, assim, cara, diz para mim e para quem está nos ouvindo pelo Spotify, quem está assistindo aqui pelo YouTube, diz aí para a gente qual foi quais foram, né, os principais desafios que vocês tiveram logo depois que, pronto, descobrimos, está aqui o diagnóstico, vamos começar a nossa nova vida. Quais foram os principais desafios? Olha, eu acho que o primeiro desafio foi ir para São Paulo. Porque a gente é do interior da Bahia, para ir para São Paulo tem que ter é um gasto maior, mas graças aos amigos que ajudaram, deu tudo certo. Depois veio os tratamentos, porque os tratamentos a gente tem que correr atrás, que é as medicações, fisioterapia, o aparelho que a gente usa para dormir no pé. Então, foi também um desafio correr atrás, porque hoje em dia, eu tenho a liminar que a prefeitura da minha cidade me dá os medicamentos, alguns, não todos, mas me dá a maioria, e isso ajudou bastante. Minha mãe correu atrás disso, correu atrás de cadeira de rodas, para deixar logo, quando parar de andar, já ter cadeira de rodas. Então, o principal desafio foi correr atrás do tratamento. Para quem não sabe, o tratamento não é barato, e o SUS pouco ajuda. É a dificuldade maior hoje em dia, que as pessoas não conhecem a doença. Hoje em dia, as pessoas não dão o suporte necessário que a gente precisa. Então, isso é um desafio maior. E o desafio é adaptar o estilo de vida. Porque eu era um cara de andar pela rua sozinho, de jogar bola com os amigos, chegar em casa a hora que eu queria. E hoje não tenho mais essa condição, porque onde eu vou, minha esposa, minha mãe está atrás, para não me deixar sozinho. Então, o desafio foi mudar a minha rotina. Minha rotina foi o principal desafio também, Lindenberg. E falando de rotina, né, já agora, recentemente, você falando de desafios, mas essa adaptação, né, que você está falando, porque no caso aqui em casa, a gente tem a distrofia, um paciente, meu filho é distrofia muscular do Duchenne. A distrofia muscular do Duchenne, ela trabalha de uma forma mais agressiva, né, no caso, você está falando para mim que foi para a cadeira de roda aos 30 anos, né? Isso. E, no caso, os nossos garotos de distrofia muscular do Duchenne, eles já vão de 8 a 12 anos, já é a média ali. Aqueles que conseguem um pouquinho mais na frente, e ali vai até os 15 com muita força, na verdade, com muito esforço. E aí eu pergunto para você, cara, agora com essa nova vida, né? Como é que essa sua rotina diária, como é que você fez para adaptar a sua casa, sua vida? Eu não sei se você está trabalhando ou se é home office. Conta aí para a gente a adaptação que você tem que fazer relacionado ao seu diagnóstico. Ó, em relação ao trabalho que você perguntou aí por último, eu recebi um convite do meu médico, meu cardiologista aqui da minha cidade, se eu não queria experimentar trabalhar num call center, que era atender ligações, marcar consultas, exames. E quando eu cheguei lá, as pessoas pegavam o sistema em uma semana, às vezes duas, e eu, como eu já tinha computação comigo, eu peguei em 3 dias. Então já surpreendi as expectativas. E fiquei lá 9 meses, era de 8 da manhã até 2 horas da tarde, mas quando eu vi que não estava me fazendo bem, me prejudicando as minhas costas, a coluna, meu corpo, ficar muito tempo parado, meus pés inchando, eu resolvi parar. Aí meu médico entendeu. Aí depois disso, conheci a minha esposa. Antes disso, eu já tinha dado entrada na aposentadoria, mas as pessoas, o médico da aposentadoria, que aposenta, falou que tinha que acontecer coisa pior comigo para eu me aposentar, que isso não era nada. Então, isso foi um baque grande para mim e para minha mãe, mas a gente ficou tentando. Até que eu conheci a minha esposa, morava em Lauro de Freitas, aí eu voltei para a minha cidade, por conta que eu conheci a minha esposa na minha antiga cidade onde eu moro hoje, e ela falou: a gente pode casar, mas tem que ter alguma renda fixa, né? Uma renda fixa. E aí a gente correu atrás e deu tudo certo. Foram 2 anos de auxílio-doença. E quando foi no terceiro ano, me aposentei.
E como você me perguntou mesmo em relação ao meu dia a dia, como é, não é isso? Meu dia a dia a maioria das vezes eu fico deitado, infelizmente eu fico deitado, por quê? Porque minha mãe viaja muito, e minha esposa às vezes sente dor de coluna, e eu estou muito pesado, então eu preciso de ajuda dela, da menina que trabalha aqui em casa também ajuda ela a me levar para tomar banho, me tirar da cama, me levar na mesa, então é uma dificuldade grande, porque o peso aumentou, e acho que foi uma das consequências para eu parar de andar, foi porque o meu peso, que era 50, foi para 61. Então aumentou bastante e sou muito pesado. E aí elas estão até pensando em comprar um guincho que bota por debaixo da perna da pessoa e leva para os lugares, abaixa e sobe. Então isso vai ajudar muito. E eu gosto muito de jogar videogame, é um dos meus hobbies preferidos, como você falou aí. Vou para fisioterapia 2 vezes na semana. Eu gosto muito de estar na fisioterapia, uma coisa que me deixa alegre, porque faz cada evolução é uma grande vitória, mesmo que seja pequena, para mim é uma grande vitória, cada evolução na fisioterapia. Gosto de ir da casa da minha sogra, que eu vou para lá, assisto o jogo de futebol com os meus cunhados, porque na casa da minha sogra são 7 homens e 7 mulheres. Então é uma resenha grande, quando reúne a galera toda no sábado, isso me deixa bem. Eu gosto de minha mãe chegar de viagem sexta ou sábado, a gente deitar na sala e assistir filmes. Ela escolhe um filme bom, eu vou lá, estudo bem o filme, vejo o trailer para ver se ela e minha esposa vai gostar, porque elas não gostam de terror. Aí eu estudo o filme para passar o filme para elas. E também vou para a igreja, como eu falei, sou evangélico, vou para a igreja acho que 3 ou 4 vezes no ano, ou na semana, 3 a 4 vezes na semana. E também quando tem uma semana que é só uma semana de consagração, que é de segunda a domingo. Esse ano a gente fez agora em setembro. Foi grande, foi de segunda a domingo e minha esposa fez no sacrifício, porque para Deus no sacrifício também Deus se agrada, mas ela fez porque ela estava com dor. Começou a academia, não estava acostumada ainda, ficou cheia de dor. Quando foi no domingo, ela mesmo com dor, com as lágrimas nos olhos, me carregou, me botou na cadeira de roda, porque quando eu chego lá, o pessoal pega a cadeira, segura e eu sento na cadeira e ela me leva para dentro da igreja. E mais o que? Deixa eu ver. Eu gosto de ir no clube, eu gosto de estar com a família. Um que eu mais gosto é estar com a família. A resenha da família é a melhor coisa que tem. Eu sou muito família e o meu videogame também, a distração é muito boa. Cara, aproveitando esse envolvimento, a gente percebe que você tem um envolvimento muito grande com a internet. Você falou que gosta muito de tecnologia, informática, aquela questão. E uma das coisas que chamaram a atenção do nosso público, que chamaram a atenção das pessoas que mandaram aqui algumas perguntas para você, daquilo que é colocado aqui entre nós, é a sua participação nas redes sociais, né? Que sempre você está transmitindo uma mensagem de forma positiva, sempre trabalhando ali de uma forma maravilhosa, tentando trazer o povo essa questão da luta da pessoa com deficiência, essa questão de trazer o diagnóstico. Mas como foi que tudo isso surgiu? Da onde é que partiu essa ideia de, rapaz, eu vou usar minhas redes sociais para compartilhar minha história, para compartilhar essa questão dos diagnósticos, para trazer o ambiente de profissionais da área de saúde, para estar explicando um pouquinho mais do mundo dos raros. Como foi que começou essa ideia do Diário dos Raros? Aí? O Diário do Especial foi uma ideia que minha esposa e minha mãe ficavam no meu pé. Por que não faz um livro? Até hoje me cobra esse negócio de livro. E eu falo, vou fazer. E ficava enrolando. Aí quando foi, uma pessoa que me seguia no meu Instagram pessoal chegou para mim, por que você não conta a sua história de vida? Fala como é a sua rotina, sua luta diária, ajuda as pessoas também, que tem muitas pessoas que chegam para mim perguntando como é a distrofia, como foi receber o diagnóstico, e eu ajudo muitas famílias. Não é à toa que na quinta-feira agora a gente vai ter uma live com uma mãe especial lá do Rio Grande do Sul, a Cláudia Raquel, que vai estar participando de um bate-papo. Já deixo o convite, que é às 19 horas, lá no o Diário Especial, na quinta-feira, dia 26. E ela falou, conta um pouco da sua história. Eu digo, vou fazer só para ver se vai dar gente. Porque eu ficava com esse medo, não sei se vão me seguir, vão me dizer que eu sou coitado. Faz para ver. Aí minha mãe e minha esposa me incentivaram, aí eu criei esse nome. Quem criou fui eu, o Diário Especial. E esse nome, Lindenberg, deu uma repercussão boa e eu também tive uma repercussão negativa. Porque falaram sobre esse nome especial. Eles acham que tem pessoas que acham que esse nome não é legal para a gente, porque a gente tem que ser chamado de pessoa com deficiência ou PCD ou pelo primeiro nome da gente. Então eu botei especial porque eu me sinto especial. Não é porque eu tenho uma doença que eu vou dizer que eu não presto, eu sou uma pessoa ruim, eu sou deficiente físico.
Não, eu sou especial e também sou um PCD. Então não tinha essa vergonha. Aí as pessoas não entenderam esse nome, o Diário do Especial. Mas eu fiz para ajudar as pessoas, lutar contra o capacitismo, a inclusão nas escolas, nos lugares de trabalho, nos locais de lazer. Então eu fiz nessa missão de ajudar as pessoas e também outra missão que eu fiz foi de evangelizar, porque eu também, você vê aí nos meus stories, eu posto muita coisa em relação a Deus. Eu sou muito temente a Deus. Então, foi através da minha esposa, da minha mãe e de uma amiga que eu resolvi fazer e está dando muito certo. Hoje a gente somos 4.416 seguidores. Já fiz live com pessoas da TV Bahia, que é a filial da Globo. Já fiz live com jogador de futebol. Muitos vídeos já chegaram aí no feed. Então, todo dia eu tento correr atrás de lutar pelos nossos direitos com posts para explicar às pessoas sobre a distrofia muscular e também sobre a deficiência física. Eu sempre falo sobre que no dia 21 mesmo, minha mãe fez um jantar aqui. Eu chamei pessoas da família da minha esposa, da minha família, para o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, foi um almoço que todo mundo veio de verde. A gente falou, tem que vir com a camisa verde, que é o Setembro Verde. E a gente fez essa causa, e foi muita gente aqui, lotou. Então, é uma causa que tem que ser. E minha mãe está querendo fazer o dia D aqui em Santo Antônio de Jesus. É uma causa que tem que lutar sempre. Porque se a gente não lutar, não vai sair do lugar, não vai ter melhorias, porque em relação à acessibilidade também, na minha cidade e em outra cidade, é muito precária a situação. Então, foi através disso mesmo que eu resolvi criar para lutar por nós, Lindenberg. Cara, desde já eu quero parabenizar aí a tua iniciativa, né? Porque realmente, às vezes, as pessoas com deficiência, a gente que vive nesse mundo, às vezes elas se retraem, né? Elas querem viver num mundo fechado. E quando a gente tem a oportunidade de nos deparar com uma pessoa como você, Rio, e mesmo com as dificuldades, que a gente sabe, a gente enfrenta isso todos os dias aqui em casa, né? Mesmo com as dificuldades, mesmo com as barreiras, mesmo com as limitações, faz questão de transmitir isso com maior alegria, faz questão de transmitir isso na maior tranquilidade e mostrar também, porque querendo ou não, tem pessoas que estão te vendo assim, peraí, se o Rildo consegue, eu também posso. Se o Rildo, eu tenho o mesmo diagnóstico dele, ou eu tenho outro diagnóstico, eu posso também usar essa ideia que ele está tendo de estar trazendo conhecimento para que justamente alguém, a gente gosta muito de falar isso, porque aqui hoje a gente tem vários personagens, a gente tem personagens na Turma da Mônica, hoje tem livro, né? Tem, até aqui do meu lado aqui tem um livro que foi escrito só sobre distrofia muscular de Duchenne, para a gente divulgar com artistas, e a gente percebeu que quanto mais a gente divulgava, os médicos onde a gente chega agora, eles já conhecem, porque antigamente nem os médicos conheciam as doenças raras, né? Algumas delas. E agora a gente já tem uma flexibilidade, uma facilidade, justamente por pessoas como você, que ousa a abrir a sua casa, abrir a sua vida e está divulgando essas coisas. Mas, cara, vamos aproveitar aqui também, já que a gente está falando de vida, uma das questões que foram pedidas aqui e questionadas, o pessoal trouxe aqui para nós, é justamente sobre os desafios, né? O pessoal gosta muito de saber essa questão dos desafios, da jornada de uma pessoa com distrofia muscular de Becker. Pode contar aí para a gente se houve algum momento que você considerou assim, especialmente difícil e como é que você lidou com aquela situação, né? Como é que você conseguiu superar aquela situação? Veio sobre você considerou super difícil, e aí você até falou agora há pouco sobre essa questão de ter parado de andar, né? Que mexeu bastante. Mas tem alguma coisa específica que foi difícil para você, talvez até tenha demorado um pouquinho para superar, ou foi muito complicado, mas mesmo assim você superou e botou para frente? Olha, além de parar de andar, que foi para mim foi uma grande tristeza para mim, logo quando eu parei de andar, mas hoje já estou acostumado com isso. Eu acho que o grande desafio do Lindenberg foi ter aceitado a cadeira de rodas, que eu tinha um preconceito. Antigamente eu tinha um preconceito comigo mesmo. O que as pessoas vão ficar me olhando na rua, vão me encarar em relação aos olhares, que eu já recebi muitos olhares, sofri preconceito em relação à cadeira de rodas. Então foi difícil aceitar, mas quando eu vi que estava me prejudicando, porque quando eu ia para São Paulo, o portão era o 15, eu ia andando até o 15, do 1 até o 15. Então isso estava me cansando. E a doutora Ana Lúcia Langé, para quem não conhece, é a minha médica lá de São Paulo. Ela falou: use a cadeira, você vai sentir a liberdade. Até uma cadeira motorizada, você vai amar passear com a cadeira de roda. Eu sei que é difícil para você, mas aceite isso. Aí eu disse:
Com o tempo, ficava enrolando. Não, eu ainda ando. Não quero a cadeira porque eu ainda ando com minhas pernas. Não quero. Eu brigava com ela. Ela falava, use a cadeira. E quando eu comecei a usar o Lindenberg, foi um desafio que foi superado. Foi um desafio que a cadeira de roda me fez uma liberdade. Porque eu mesmo fui, um tempo atrás, acho que foi em junho, no meu aniversário, falei, minha mãe, eu quero conhecer Campos do Jordão. E a gente, por conta da musculatura, a gente sente muito frio. Eu fui, me capotei todo, botei muitas roupas, fui de cadeira de roda, conheci muitos lugares. Se eu não tivesse na cadeira, não ia conhecer nada disso. Então, isso me ajudou a conhecer lugares diferentes, lugares bonitos, que eu amo viajar. E outro desafio também que eu achei, Lindenberg, foi em relação à parte cardíaca. Quando teve um médico que falou, qualquer momento ele pode ter uma morte súbita, coisa que o problema é no músculo, pode afetar o coração. Mas aí, com tratamento, até ele falou errado essas coisas de que qualquer momento pode ter uma morte súbita. Aí, hoje em dia, eu tomo meu medicamento certinho, porque o meu medo é a parte cardíaca. Porque a parte respiratória, graças a Deus, é boa. Já fiz pirometria, deu tudo certo. Mas os meus principais desafios foi a cadeira de roda e a parte cardíaca que me deu medo que eu nunca tinha sentido. Além, cara, das redes sociais, né? Além dessas experiências que você está contando, uma das coisas que me ajudou muito a caminhar e a querer fazer parte da causa, da luta, foi ter encontrado uma rede de apoio, né? Eu gosto muito de falar que quando eu descobri o diagnóstico do nosso filho, a gente nunca tinha ouvido falar da distrofia muscular de Duchenne. A gente não sabia e foi procurar na internet. E quando a gente procura na internet, a gente só acha muitas coisas que preocupam o nosso coração e tal. Até que a gente descobriu uma rede de apoio, né? Pessoas com o mesmo diagnóstico, famílias que tratavam isso. A questão da gente ter aqui, juntamente com um grupo de pais, fundado a Associação Cearense de Distrofia Musculares, motivada pela Associação Brasileira de Doenças Genéticas, né, a qual a gente está apresentando esse programa do Conexões Raras. E eu pergunto para você existe para você, ou você faz parte de algum grupo de apoio, ou se em algum momento na sua vida esse grupo de apoio fez a diferença? Conta aí para a gente a importância de se ter um grupo de apoio, questão de associação, ou questão de pessoas, grupo de WhatsApp, pessoas com o mesmo diagnóstico. Conta aí um pouquinho para a gente qual é a importância disso para você. Olha, um grupo de apoio que troca experiência é muito importante. Minha mãe, logo quando descobriu o problema de saúde, ela fez curso lá em São Paulo com médico da China, do Japão, da Inglaterra, com várias pessoas para entender a doença. Já eu já fui olhar na internet, que a internet não é bom olhar. Assusta demais em relação aos medicamentos, as imagens que a gente vê das crianças, assusta muito. Então, eu esperei minha mãe participar desse curso, parei de olhar, esperei minha mãe participar desse curso para entender mais. E ela me explicou tudo, a médica também me explicou tudo, porque eu não queria, eu era criança, mas eu queria ficar por dentro do que eu tinha, qual o diagnóstico. Então, a rede de apoio que a gente teve foi muito em São Paulo, o Hospital das Clínicas, doutora Ana Lúcia Langé, tem o Hospital das Clínicas também de Salvador, que ajudou bastante, o Neuro, que encaminhou a gente para São Paulo. E hoje em dia, eu tenho uma rede de apoio que é muitos seguidores no Diário Especial, que conversa muito comigo, tem meu número no WhatsApp, a gente troca muitas experiências, e eu estou em um grupo chamado Vida e Distrofia, não sei se você conhece, Vida e Distrofia, que são mais de 150 pessoas. E a gente troca muitas experiências, eu aprendo muito com eles, eu ensino muita coisa também, e minha mãe participa da Associação Baiana de Distrofia. Ela tem um grupo das mães. E toda live que tem, ela vai, divulga para o grupo, as pessoas vão me conhecer, me seguem. Então, essa rede de apoio que a gente teve para entender a doença foi bastante importante, e também o apoio da família é essencial nessa hora, bem. Cara, e em relação ao tratamento, essa questão da fisioterapia, a questão da equipe multidisciplinar, eu não sei com quantos profissionais da saúde você é acompanhado, né? Eu sei que a gente luta muito aqui por psicólogo, fisioterapia é essencial, como você mesmo disse, o cardiologista para acompanhar a questão cardíaca da pessoa com distrofia muscular, o pneumatologista, por causa que o pulmão também é um músculo. A gente trabalha isso. Como é essa tua vida em relação a essa equipe multidisciplinar? O que você faz durante esse seu tratamento? Pelo meu filho aqui, o que mais é visitado é o fisioterapeuta, né? Que fisioterapia é no mínimo 2 vezes por semana. Os outros
é um tempo mais espaçado, né? A gente vai a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas fisioterapia são 2 vezes, no mínimo, por semana. Como é a tua trajetória em relação a essa questão do tratamento? Olha, a fisioterapia, como você mesmo falou do seu filho, eu faço 2 vezes na semana, porque a gente não pode cansar para não perder distofina e os músculos vão perdendo a força. Então, a gente faz 2 vezes por semana. Sou acompanhada, a maioria das vezes é 2 médicos, um do interior e um da capital. Aí eu sou acompanhado por 2 cardiologistas, um de Salvador, outro de Santo Antônio. Pneumologista também, um de Santo Antônio, um de Salvador. Neuro, um de Santo Antônio e um de Salvador. Nutricionista, só tem em Santo Antônio, mas foi bastante eficaz na minha alimentação, melhorou bastante, porque eu era muito magro. E quando eu comi mais, engordei. E também a psicóloga, porque no tempo da pandemia, Lindenberg, foi muito difícil. Aquele medo de morrer por conta dessa doença do Covid-19. Eu tinha muito medo, eu não saí de casa. Então, aí eu criei crises de ansiedade fortes. Aí eu fui para terapia, que ajudou bastante. Eu quero até voltar, mas eu já tinha recebido alta, mas eu vou voltar. Porque é um lugar que eu me sinto bem, um lugar que eu posso desabafar, que as pessoas me entendem. O diagnóstico não é difícil, a minha vida, não me fazendo de coitado, nunca, jamais. Mas a psicóloga me ajudou bastante. E eu também já fui para ortopedista, para reumatologista. Então, o que tiver ao meu alcance, ao alcance da minha esposa e da minha mãe, a gente vai atrás de qualquer médico para ter notícias boas de medicamentos, de tratamentos eficazes. Você tocou nesse assunto de medicamento, tem uma pergunta que diz assim, né? Qual é a esperança, né? Você tem acompanhado as pesquisas e os avanços em tratamentos para distrofia muscular de Beck, e quais são as suas expectativas em relação a esses futuros tratamentos? Há uma esperança, algo novo aí para quem está nos assistindo? Aí eu tenho uma esperança grande. Eu acho que minha esperança de uma cura, acho que é de 100%. 100%, porque eu acredito demais na ciência. Hoje em dia a ciência está evoluindo bastante, os médicos estão evoluindo em relação à distrofia, estão conhecendo mais a doença, estão fazendo experimentos, mas tem pessoas que eu troco experiência durante o dia, durante todos os dias, que não acreditam, acho que não vai ter cura, só vai ter um tratamento para ter uma qualidade de vida, que vai ser difícil os médicos descobrir uma cura, mas eu não. Tem pessoas que me ajudam bastante a ter fé, principalmente na igreja, dizer você vai ficar curado, independente da fé aqui na igreja, os médicos vão ser usados por Deus e vai achar a cura. E eu estou vendo muita novidade de medicamentos. Não foi à toa que eu fui em junho para a doutora Ana Lúcia Langer, ela disse que já tem muitos remédios em experimentos. Claro que não é a cura ainda, mas é uma coisa que vai ajudar e que ainda está no estágio 2. E quando tiver mais no estágio mais para frente, que eu vou usar para ver se vai ter algum resultado. E estão fazendo vários experimentos e também a Anvisa tem que liberar. Então, Lindenberg, meu otimismo é 100%. Eu acredito que essa doença não está em vão na minha vida. Então, vai chegar a cura com fé em Deus. Mas, Rio, da nossa conversa aqui está sendo muito boa, viu? Muito agradável. Obrigado. Mas o tempo aqui acelerou, passou e a gente nem percebeu direito, né, cara? A conversa é boa. A conversa foi boa e correu. E aí, eu queria deixar contigo aqui para. Talvez a gente não tocou em algum tópico, ou não fiz alguma pergunta, ou não lancei alguma coisa, mas eu quero deixar contigo aí para você responder essa última pergunta. O que você gostaria de deixar para as outras pessoas, né, que têm o diagnóstico, outras pessoas com doença rara, ou o que você queira falar de alguma coisa que a gente não tocou aqui, cara, a tela, o microfone, é todo teu. Tu aí tem a liberdade de falar em algumas palavras à vontade aí sobre aquilo que você acha que é necessário e importante falar. Olha, Lindenberg, eu até anotei algumas coisas, não sei se pode ler rapidinho. Pode, fique à Eu vontade. disse minhas próprias palavras, mas eu disse, vou anotar para não esquecer. Eu tenho 2 conselhos para as pessoas que passam por a minha situação de uma doença rara, e também até para os familiares, que é: cuide do seu corpo e mente, respeitando seus limites e celebrando suas vitórias. Sua jornada é única. E o autocuidado é essencial para melhorar a qualidade de vida, mesmo com a condição rara. E tem outro texto também que eu fiz aqui em relação a foque nas pequenas vitórias, celebre cada progresso, conecte-se com uma rede de apoio, incluindo outras pessoas que compartilham sua experiência, adapte suas paixões e interesses às suas circunstâncias e priorize o autocuidado. Cada passo conta, mesmo nos dias mais difíceis. Deixa essa mensagem. Cara, que bacana. Nós queremos agradecer, né, a sua participação aqui. Queremos
mostrar, foi uma forma simples, através desse programa, através desse episódio de Conexões Raras, de mostrar que mesmo com o diagnóstico, gosto muito de falar, existe vida pós-diagnóstico, né? A gente tem as dificuldades, a gente tem as barreiras, a gente tem a luta diária, mas dá para colocar o sorriso no rosto, dá para inovar nas viagens, dá para criar e adaptar situações, como você mesmo disse, a cadeira de roda veio, lhe trouxe uma liberdade, está lhe levando para todos os lugares, e isso é muito importante. Então, fica aqui a nossa gratidão, o nosso agradecimento, a sua participação, e queria deixar para você também os agradecimentos finais, antes da gente encerrar esse episódio. Olha, Lindeberg, foi uma honra estar aqui conversando com você, que a gente já se conhece por longas datas, e eu acho que outras lives falando da minha vida, a primeira foi contigo, então eu agradeço muito, gratidão sempre. Agradeço o convite, esqueci até o nome dela, se você me lembrar o nome dela. Arrumar, né? Monar, obrigado. Agradeço também o Pedro, né, que está nos ajudando aí, né? Agradeço ao Pedro. E pode contar comigo, estamos juntos nessa luta. A união faz a força. O que eu puder ajudar, Lindenberg, pode contar comigo, pode me convidar. Futuramente eu quero conhecer a associação lá do Ceará, quero conhecer, porque é um lugar que eu também não conheço ainda, é uma cidade muito bonita, Fortaleza. É um lugar que eu falo minha mãe sempre, quero conhecer Fortaleza, porque eu acho muito lindo. Então eu quero agradecer. Quem puder acompanhar lá no Instagram o Diário de um Especial, eu conto um pouco da minha história, luto contra o capacitismo, inclusão nas escolas, nos lugares de lazer, nos locais de trabalho. E na quinta-feira já faço um convite, aproveitando essa deixa, faço convite. Na quinta-feira, às 19 horas, vou estar entrevistando, é um bate-papo, na verdade, com a mãe especial, a Cláudia Raquel, que é de lá do Porto Alegre, que vai estar contando um pouco da história, como foi o diagnóstico do filho. Então, vocês são convidados especiais. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Repete para nós só as redes sociais. Olha, no Facebook é Rildo Alves, o Twitter agora não tem mais, né? Então, o Facebook é Rildo Alves, e no Instagram é @o Diário de um Especial. Pronto. Quem quiser conversar, quem quiser buscar, o Rio dele é bem solícito, ele é bem aberto. Se você quiser tirar dúvidas, se você quiser conversar sobre mais essa questão do diagnóstico de distrofia muscular de Beck, ou qualquer assunto relacionado à questão do diagnóstico raro, pode entrar em contato, porque ele é um cara, assim, sensacional e aberto para tudo isso, viu? A gente sabe, Rildo, que sua história é extremamente inspiradora. Você nos mostrou como é possível enfrentar os desafios de uma doença rara com coragem, positividade e, acima de tudo, com muita disposição para aproveitar a vida. Antes de encerrarmos, gostaria aqui de agradecer a você que nos acompanhou nesse episódio, um episódio do nosso programa Conexões Raras. Você que tem assistido, compartilhado, curtido, comentado, continua fazendo isso, porque a gente precisa estar divulgando, a gente precisa estar mostrando para o mundo inteiro que aqueles que têm um diagnóstico raro também têm uma vida feliz. E a gente pode também mexer com aqueles que estão querendo ou estão descobrindo, na luta por descobrir o diagnóstico. Então, compartilha, mostra para todo mundo, segue as nossas redes sociais. Lá no Instagram você segue @ACDG Brasil. Você vai lá, segue o Instagram, também tem o Spotify da ACDG, também aqui no YouTube você também pode seguir, e assim você vai estar nos ajudando a compartilhar a questão dos diagnósticos raros. Eu gostaria de agradecer também aqui, mais uma vez, aos nossos apoiadores sociais, né? Eles que têm colaborado de uma forma maravilhosa para que esse episódio chegue até você, para que esse episódio, para que a questão do mundo dos raros venha ser compartilhado do mundo inteiro. E os nossos patrocinadores são a Unaila, a Takeda, a PTC Terapêutica e a nossa parceira Fedran. Então, desde já, o meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Mais uma vez eu digo, não deixe de seguir as nossas redes sociais. E um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio de Conexões Raras. Fica com Deus!